A paz do Senhor Jesus. Que alegria para nós ter mais uma vez você aqui conosco. Lição de número 3 da nossa revista, que está falando sobre em defesa da fé cristã, né? É um combate às heresias que neste tempo moderno tem de forma camuflada questionado tudo que foi questionado no passado, mas desta vez com uma roupagem nova. Nosso comentarista Ezequias Soares, ele tem trago para nós ensinos relevantes para o crescimento da igreja. Meus irmãos, mais uma vez quero indicar para os irmãos, aqui eu tenho um livro de Raimundo de Oliveira. Este livro eu herdei de meu pai, com muita alegria, meu pai, pastor Moacir Lucindo, que este homem escreveu este livro há muitos anos atrás e trouxe grandes ensinamentos para a Igreja do Senhor, seitas e heresia, um sinal dos tempos, né? É um livro bem interessante. Também quero fazer menção Entre Lobos e Ovelhas, do pastor Emerson, né? Este eu tenho como ele o meu livro de cabeceira, porque tem me ensinado bastante. Amém? Quando nós olhamos para a nossa lição, nós temos o propósito de defender Cristo, defender a igreja, defender aqueles que se levantam contra a igreja, aqueles que com a roupagem moderna quer adaptar o evangelho à sua vida. E isso Deus não aceita. Então, quando nós observamos, nós vamos à necessidade. Hoje, lição de número 3 para este próximo domingo, dia 19 de janeiro de 2023. O tema é a encarnação do Verbo. Por que este tema é interessante para nós? Porque no passado e no presente há pessoas que não creem na humanidade de Cristo. E se nós, como igreja, não cremos na humanidade de Cristo, tudo que ele fez por nós foi nulo e em vão. Por isso que João ele ratifica dizendo que aquele que não crê que ele se fez carne, que ele morreu por nós, este não é dele. Amém, meus amados? Então, nós temos hoje o nosso tema, a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, né? Nosso textual está: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, negação da sua historicidade não se sustenta. Meus amados, sabe o que eu fico olhando para todas essas questões que se levantam? Em momento nenhum, Jesus, Deus e o Espírito Santo, ele tem o interesse de ficar entrando nessas discussões, porque a verdade se revela por si só. Ele é a verdade. E sendo ele a verdade, quando o Espírito Santo nos convence, acabou-se toda mentira que nós vivemos. Então, quando nós olhamos para estes homens do passado, que nega a existência dele, que nega o nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nega a ressurreição, que nega a encarnação, nós podemos já olhar e falar: meu amigo, você está fora da realidade. Porque a Bíblia responde Bíblia e a Bíblia nos garante que ele nasceu, cresceu e habitou no meio de nós. Vimos a sua glória, os milagres aconteceram. Ele impôs as mãos sobre o leproso e o leproso curou. Ele impôs as mãos sobre a sogra de Pedro e ela saiu servindo.
Milagres aconteceram, ele tocou no esquife. E aquele menino, quando pararam o esquife, ele deu uma ordem: levanta-te. E o filho da viúva de Naim colocou-se de pé e viveu. Aleluia. Deixa eu te dizer, eles estão tentando negar porque eles contrariam a verdade de Deus. Mas Deus, ele está levantando uma geração que saiba defender a sua fé com base na palavra de Deus. Desafio: leia a palavra, busque a palavra, participe dos cultos de ensino da palavra na sua igreja e participa da escola dominical para você crescer em graça e conhecimento. Você que tem nos acompanhado nesse vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir e comentar, porque precisamos da sua ajuda para mais pessoas ter acesso a este vídeo e ser abençoado com a palavra de esperança. Eu sou o pastor Estevão. Vamos à lição? Louvado seja Deus! A nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, 1 João, capítulo de 1 a 3, 1 João, capítulo 4, de 1 a 3 e 2 de João, capítulo de número 7. Vamos à palavra de Deus? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo de número 4. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. Então, meus amados irmãos, a proposta desta aula é falar sobre o docentismo, aqueles que não creem na humanidade e na ressurreição de Cristo e no seu âmbito do seu nascimento virginal. Então nós vamos trazer aqui pensadores do passado, aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, para que possamos crescer em graça e defender a nossa fé, que o nosso Jesus, ele nasceu como eu nasci, ele cresceu como eu cresci, mas o que ele fez eu nunca vou pagar, porque ele morreu na cruz por me amar. Ele morreu na cruz por te amar. E este amor que nos deu salvação eterna. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Amém? Professor, eu gostaria de compartilhar com você a necessidade de você ter em mãos, além de livros falando sobre seitas e heresias, como este do pastor Raimundo, também esse de psicologia pastoral, ele vai ajudar muito. É um livro bem interessante que fala sobre psicologia pastoral, que ele vai também trazer a luz para toda a liderança, concernente até mesmo este combate às heresias que se manifestam no meio de nós, aquilo que é de Deus e que não é de Deus,
Eu sei que nós, como servos de Deus e que temos o Espírito de Deus e que buscamos essa graça em Deus, Ele tem nos dado discernimento para discernir os espíritos, mas há um espírito de engano no meio do povo que tem confundido a muitos. E esta é a preocupação da Igreja de Jesus, em trazer ensinos como este. Quero louvar a Deus pelo pastor Ezequias Soares, que tem nos direcionado nessa lição com muita graça, muita informação, para que possamos crescer em graça. Amém, meus amados? Vamos à lição, né? O objetivo nosso hoje é descaracterizar todos aqueles que se levantam contra o plano de Deus para o mundo, que é enviar seu Filho Jesus para dar a vida por nós e morrer por nós, depois ressuscitar e nos garantir vida eterna. Vamos começar a apologética cristã no presente trimestre com o tema Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo, o mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve o corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Então nós temos hoje como nosso objetivo principal, e isso é importante para você, professor, focar no objetivo principal. O objetivo principal é defender a humanidade de Cristo. Ponto de número 1. Heresias que nega a corporeidade de Cristo. O que é o docetismo? O termo vem do grego docio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja, que consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Meus amados, quando nós lemos isso aqui, para nós que amamos a leitura da palavra de Deus, isso aqui já é um choque à nossa realidade. Quando nós olhamos a palavra, o Cristo ressurreto que nos gerou de novo para uma nova vida, e ouvimos falar que uns vêm com essas ideias que ele foi só como um fantasma ou uma aparência, isso descaracteriza logo. Mas tem aqueles que creem nessas inverdades. Por isso que precisamos provar à luz da Bíblia que ele nasceu, cresceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É interessante que depois da sua ressurreição, Tomé pergunta: Senhor, deixa eu ver tuas mãos. E ele disse: aqui está, Tomé. Tomé viu as mãos furadas dele, porque ele foi moído na cruz para nos salvar. Aleluia! Louvado seja Deus. Professor, foque nisso. Porque neste momento o Espírito Santo trará um renovo à sua igreja. Porque a verdade de Deus se materializa na ação do Espírito Santo, nos confirmando, ardia no nosso coração quando Ele nos falava. Enquanto nós falamos, o Espírito Santo vai revelar a verdade ao coração da igreja do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então nós respondemos o que é docentismo, né? Da nossa palavra. E o que eles ensinavam? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas, né? Das escrituras contrárias à palavra de Deus, né? Eles ensinavam, nosso enfoque destaca a humanidade de Cristo como o verdadeiro homem. Lucas escreve um começo humano. Jesus teve parentes e amigos, como Zacarias e Isabel, José e Maria, seus pais, vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana, sem contar o relato sagrado sobre a sua infância, e lhe enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual
espiritual. Meus amigos, vamos à Bíblia, leia a palavra, incentive a sua igreja a ler a palavra de Deus, a ler os evangelhos, porque nos evangelhos nós aprendemos que Jesus nasceu da Virgem Maria, na ação poderosa do Espírito Santo que a envolveu, ela ficou grávida. Quando ela encontra com Isabel, o menino pula do seu ventre, aleluia. João, ele é renovado dentro do ventre de sua mãe, ou glória, prima de Maria. A Bíblia vai dizer, queridos, que ele nasceu, ele foi apresentado no 8º dia do tempo. Ei, o sacerdote pegou ele e abençoou, consagrou ele ao Senhor. Ei, depois disso, aos 12 anos, a Bíblia fala que ele foi entre os doutores e debateu com os doutores. A Bíblia também fala que ele trabalhava, os historiadores, como Flávio José, para falar que ele trabalhava com seus pais, carpinteiro de Nazaré, trabalhava no ofício com seu pai. Como um fantasma vai bater marreta? Como um fantasma vai fabricar móveis? Ei, acorde para a vida. Jesus, ele se fez carne, manifestou entre nós e vimos a sua glória como a glória de Deus entre nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos trazer para vocês o que os principais docetas diziam sobre Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto, guarda esse nome, ele é um dos que mais negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Esse Cerinto é o mesmo que viveu paralelamente com João lá em Éfeso, depois dele ter passado um período, na ilha de Patmos, Então, João, ele viveu plenamente essa dificuldade de ter dentro da sua igreja em Éfeso pessoas questionando o nascimento virginal de Cristo. Então, João, ele agora declara na sua palavra que aquele que negar que ele veio em carne, esse tal não é dele. Este é o anticristo, ok? Então, Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João. Saturino, principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo. Olha isso aqui. Agora nós já estamos indo para o lado do espiritismo, Gnosticismo, Não teve forma humana nem em mera aparência. Marcião, em outro heresiarca, que negava Jesus Cristo verdadeiramente humano. Ser Jesus Cristo verdadeiro humano, mas quanto a seu corpo, não se sabe, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância estéril. Deixa eu te falar com você, Jesus não era uma substância apenas. Ele era de carne e osso como eu e você. Ele sentiu as mesmas dores, a mesma luta que você. Quando nós vemos na passagem de Marcos o conflito que ele tinha com seus próprios irmãos, quando ele estava ministrando, a sua mãe chegou, ele disse: estão lá fora, sua mãe e seus irmãos. E Jesus diz assim: quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque dentro da casa dele havia conflitos. Pensa nisso. Às vezes dentro da sua casa tem pessoas questionando a sua fé. Mas se mantenha fiel. Seja fiel ao propósito que Deus colocou no seu coração. Guarde a palavra de dia e de noite. Cresça em graça e eles vão ver Jesus em você. Esse é o desafio do cristianismo.
é nós olhar para Cristo e fazê-lo revelar em nós, em nossas ações, através do olhar, do falar, do ouvir, do agir, de ser, na vida prática. Eles veem Jesus em mim, eles veem Jesus em você. Por isso que quando ele operava com sinais e maravilhas, ele também nos deu o poder para orar e vida ser curada e restaurada. Em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Meus amigos, estes homens negaram que Jesus nasceu de Maria, mas a palavra declara que o anjo Gabriel apareceu para Maria e ele falou que ela conceberia. Maria falou que não era digna, mas ele disse: você foi escolhida entre tantas para ser a mãe do Filho de Deus. E ela pergunta: como se dará isso? Você será envolvida pelo Espírito Santo e conceberá. Aleluia. E o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Logo que ficou grávida, quando ela chega para José, José quer deixá-la, porque preocupado que se ela havia o traído. Mas o anjo desperta José num sonho e agora o anjo fala para ele: não deixa Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Depois que Jesus nasce, queridos, Maria tem verdadeiramente a vida de casado com José e tem mais 4 filhos homens, além das meninas que também nasceram. Mas antes de Cristo, ela teve um filho virgem para cumprir a profecia de Isaías e dos demais profetas da antiga aliança. Isaías capítulo 9 vai dizer que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre o seu nome, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Ele nasceu e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus Cristo, o que era desde o princípio. João aqui está dizendo: o verbo já existia antes mesmo da criação. Ele existia antes, mas desenfeitou a sua glória, fez carne para habitar no meio de nós. João entende que assim como o Pai é um, ele era um. Mas no plano de salvação, Deus desenfeitou a sua glória, se fez carne. Por isso que ele era desde o princípio. Louvado seja Deus. Habitou entre nós. Aleluia. E foi visto por muitos, principalmente aos que crerem no seu nome. Ponto de número 2, a reafirmação apostólica. O que vimos com os nossos olhos e temos contemplados, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Ele pôde ser tocado. João deitava a cabeça no seu peito, mas ele também foi tocado na orla das suas vestes pela mulher do fluxo de sangue. Ele foi tocado na vida de Jairo com o olhar, quando chegaram para ele e disseram: Jairo, não incomode mais o mestre. Cristo manifestou graça quando ele olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Aleluia. E quando ele creu, houve salvação para ele. Meus amigos, enquanto eu estou aqui gravando, está tendo um buzinaço aqui na cidade de Belo Vale, mas Deus vai nos dar graça. Amém? Desculpa, peço perdão a todos vocês. Ainda não estamos em um ambiente todo sonorizado,
mas em breve, se Deus permitir, estaremos com o estúdio preparado para evitar esses desgastes. Amém? Deus abençoe vocês, continue conosco, porque este é o propósito. A gente sabe dos levantes, das lutas, de coisas que acontecem, até mesmo na parte da manhã, quando eu estava gravando o primeiro vídeo, o Estevinho chegou, né, meu filho, e no fundo você percebe que ele está dizendo algo, né? Mas eu peço perdão, nós estamos melhorando a cada dia para dar a você um áudio melhor, uma qualidade de som melhor. Amém? Vamos dar continuidade? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, irmãos, quando João escreve que muitos podem ser tocados por ele, inclusive ele, João, nós precisamos crer pela fé, porque a palavra de Deus diz que ele tocou em muitos e eles foram curados, né? Mas também a palavra diz que assim como ele tocou em muitos, outros foram tocados por ele. Louvado seja Deus! E todos recebeu a graça do Senhor. Então, só pode tocar aquele que tem carne. O corpo de Cristo estava em carne. Ele se fez carne, habitou entre nós. E como ele tinha mãos, ele tocava. Como ele tinha olhos, ele olhava. E o olhar de Cristo é o olhar de amor e de misericórdia. Professor, enfatize isso. Você tem revelado Jesus no seu olhar, no seu falar, no seu agir, no seu pensar? Ei, talvez a sua aparência é uma carcaça como a minha, toda feia, cansada. Ei, mas deixa eu te dizer para você, isso não tira o brilho que Cristo tem gerado no seu olhar, no seu falar, através da manifestação de graça e de amor que você tem nos seus relacionamentos, naqueles que estão próximos a você. Então deixa Deus continuar te usando. Desperte isso nos teus alunos, professor, para que você tenha uma igreja abundante, cheia de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Meus amados, caminhando aqui para o ponto 3, né? Uma crença herética, né? João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nesta época, o docetismo já difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de uma maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, este homem, Cerinto, ele já disseminava essas ideias dentro do mundo cristão daquela época, questionando o nascimento de Cristo, questionando a verdade, a vida de Deus. Mas João, com enfática graça, pelo poder da palavra, quebrou todos os laços do inimigo que se levantava naquele tempo. É isso que Deus quer fazer hoje. Quebrar toda a ação do inimigo querendo descaracterizar a palavra, descaracterizar Jesus, descaracterizar a igreja de Cristo. Deus, assim como ele é imutável, a igreja não muda. Assim como ele é fiel, a igreja precisa permanecer fiel. Assim como ele é santo, a igreja precisa ser santa. Aleluia! E a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela é imaculada, sem mancha. Se quer fazer parte dessa igreja, muda de vida. Se quer fazer parte dessa igreja, muda de atitude. Se quer fazer parte da igreja, entregue a sua vida a Jesus e o aceite como teu Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus. Cerinto, ele foi descaracterizado porque a sua doutrina, aquilo que os seus dogmas, não tinha nenhum fundamento bíblico. Aleluia! Louvado seja Deus. O inimigo nunca terá
fundamento bíblico, contra as setas e dardos que ele lança contra a igreja do Senhor. Amém, amados? Vamos dar continuidade? Ponto de número 3. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, que ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção, o nascimento virginal de Jesus, é uma das marcas deste movimento. É um ensino moderno de Serim e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Meu amado professor, foque nisso. Enquanto aceitas por aí, que às vezes não evangeliza, tem evangelizado mais que nós, igreja do Senhor. Há muitos por aí que têm se levantado e se esforçado em disseminar o mal, disseminar coisas erradas, muito mais que nós, que temos a verdade de Deus. Mas deixa eu te dizer, não desista, foque no propósito. Aqui está falando sobre dois movimentos que é muito perigoso para o mundo cristão nos dias de hoje: os mormons e os da Igreja da Unificação, né? Que eles não creem que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eles negam a concepção virginal de Jesus, seguindo as fábulas de Serim, né? De um passado. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia declara, Mateus capítulo 1, do versículo 19 a 20, que ele nasceu, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, aleluia, e a virtude do Altíssimo, quando cobriu Maria, foi gerada nela através do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. Que possamos defender com alegria e gozo, sabendo que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ponto de número 2, quanto à morte e à ressurreição. Eu vou ter que ler isso aqui, irmãos, porque o nosso comentarista Ezequias Soares, ele foi muito fiel na sua pesquisa, trazendo para nós informações muito claras, que se nós fôssemos falar de cada um deles, da história de cada um dessas pessoas que se levantaram para gerar movimentos descaracterizando, nós precisávamos de pelo menos uma aula para cada um. Então ele foi sucinto naquilo que cada um pregava e disseminava. Vamos lá? Vamos analisar cada um? Vamos lá. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou e foi equivocadamente crucificado. Irmãos, veja só o perigo da disseminação do mal, das coisas que é impregnada e colocada dentro da igreja. Esse Basílides, né, o egípcio, ele falava, irmãos, que outra pessoa transfigurou no lugar de Cristo, que outra pessoa morreu no lugar de Cristo. Olha como isso é sério. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão no seu suposto sósia. Veja bem, irmãos, olha que perigo que nós estamos correndo quando essas ideias maléficas e tendenciosas querem tirar o sacrifício vicário de Cristo com um único objetivo: destruir aquilo que foi gerado em nós pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual,
declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de simulação. Ei, meus amados, o perigo que corremos dentro de um livro importante do Alcorão, na página 4/157, nos fala que Cristo enganou o mundo, não passou de simulação. Olha o que eles são capazes de fazer para descaracterizar o Cristo que morreu para perdão de todos os nossos pecados. Né? Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que o sósia de Jesus foi levado à cruz, né? Seguindo o exemplo de Cirineu de Basileia. Isso se aparece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Assim como ele morreu, nós também vamos morrer para viver com ele para sempre. Morrer para este mundo e viver para Deus em uma novidade de vida transformada. Confirmação histórica. Meus irmãos, são muitos relatos da confirmação, né? Vamos lá. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, né? 37/100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. E os que havia armado durante a sua vida não abandonou depois da morte. Amado durante a sua vida não abandonou depois da morte. O historiador romano Tacinto, 55/117 depois de Cristo, escreveu: aquele a quem levaram o nome de Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Ele vive e voltará. Aleluia. Jesus, ele chega para os seus discípulos, capítulo 1, né? E fala para os discípulos de Atos dos Apóstolos a grande comissão, né? Dizendo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com vocês para nós finalizarmos. Olha que interessante o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Olha o que a Bíblia vai dizer, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, olha: e ensinando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. E havia, pois, reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás o tempo deste tempo, o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem os recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fintos do céu, enquanto ele subia, eis que junto deles lhe puseram 2 varões vestidos de branco, que lhes dizia: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia. Então, meus amados,
A promessa está aqui, dentro da palavra de Deus. Depois de viver tudo isso sobre a terra, apresentar aos seus discípulos, disse que agora ele está subindo, aleluia. E os discípulos olhando, e quando a nuvem cobre, aleluia, ele é recebido no céu. Os anjos aparecem e dizem: varões de Deus, por que estáis olhando para o céu? Assim como vocês o viste ir, ele vai vir, aleluia, para buscar a sua igreja. Ele voltará, ele vive e ele quer viver no seu coração. O Verbo que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele foi elevado ao céu, mas ele fez uma promessa que viria para buscar a sua igreja. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. O prazer de Jesus é estarmos juntos como a igreja de Cristo. A igreja sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Faça parte dessa igreja. Se você está ao alcance da minha voz e sentiu a necessidade de fazer um concerto com Deus, conserte agora. Eu vou orar por você. E Deus estabelecerá graça sobre a sua vida. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, aceite a Ele. Vai a uma igreja mais perto da sua casa, mas vai em nome de Jesus. E deixa Deus agir no seu coração, em nome de Jesus. Querido Deus, manifestamos a Ti nossa gratidão por este momento de comunhão, a todos os inscritos deste canal, a todos que têm visualizado, deixado seu like, os comentários, mas não só isso, ó Deus, aqueles que têm compartilhado esta palavra de esperança. Deus, muitos têm se levantado contra a igreja do Senhor, mas ainda aqueles, ó Pai, que têm buscado o Senhor em espírito e em verdade, na busca de uma santidade, de uma vida santa e irrepreensível. Venha sobre nós o Teu reino, Pai, aquele que está, aleluia, voltando para o Senhor neste dia, aquele que está assumindo um compromisso com o Senhor neste dia, receba Ele em seus braços com graça, manifestando poder sobre a sua vida, perdoando os seus pecados, Pai, dando Ele credibilidade nessa terra, porque Ele a partir de hoje refletirá a glória do unigênito do Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter vindo a essa terra e nos restaurado. O Senhor viveu como nós vivemos, cresceu como nós crescemos, mas também morreu para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos ouvintes e que essa lição possa trazer graça para a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Um forte abraço.